Tem que estar mais longe. Ai, meu Deus. Não! Meu Deus, acabei. Já estou farta de sentar-me no chão. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu estou literalmente a 2 metros de distância da minha câmara. Eu espero que isto esteja focado. Eu estou a ver pelo visor, mas tipo a 2 metros de distância uma pessoa não percebe bem se está focado ou não. Hoje eu decidi trazer-vos o caso de Henrique Sotero, também conhecido como o violador de Telheiras. Este é um caso bastante recente até. Ele foi Eu não vou dar spoilers, ok? Fiquem até ao final do vídeo para saberem. Henrique Sotero nasceu em 1980, a exata data de nascimento dele não é facilmente encontrada na internet, mas também não é relevante, só interessa saber o ano para saberem que idade é que ele tinha na altura. Ele sempre teve um percurso muito normal na vida dele, até aos 12 anos. No entanto, o seu percurso escolar sempre foi bastante normal, ele sempre foi bom aluno, teve boas notas e entrou inclusive no curso de Engenharia Química no Instituto Superior Técnico, ou seja, uma universidade bastante conhecida em Lisboa. Portanto, para ele entrar num curso de engenharia tinha de ser, obviamente, bastante inteligente, mas como vocês já sabem, ao assistirem os vídeos aqui do canal, todos os assassinos em série / psicopatas são pessoas bastante inteligentes no geral. Aos 12 anos a vida dele mudou um bocadinho porque os pais decidiram divorciar-se. E foi então o papel da mãe dele, porque ele ficou a viver com a mãe em Massamá. Foi o papel da mãe ter não só de fazer como pai, mas também como mãe. Ela mais tarde disse que se calhar esteve tão empenhada em desenvolver o papel de pai que se esqueceu de ser uma mãe, porque Henrique Sotero sempre se queixou do facto de ele não ter muito carinho pela parte da mãe e depois o seu pai também era bastante ausente. Quando eles estavam juntos estavam sempre a discutir, havia um clima de tensão muito grande e por isso ele sempre olhou para relações como uma coisa muito má e inalcançável para ele, porque os pais sempre tiveram más relações, não é? Apesar de ele ter um percurso escolar normal, a sua vida familiar não foi propriamente a melhor. Ele era o mais novo de 2 irmãos e ele disse mais tarde que os pais eram bastante mais rigorosos, exigentes e que o castigavam muito mais do que castigavam o irmão mais velho. Sempre se sentiu muito posto de parte, não só pelo facto dos pais terem divorciado, mas também por serem muito mais rigorosos com ele do que com o irmão, que era mais velho. E normalmente os pais têm tendência para serem mais exigentes com os mais velhos e não com os mais novos. Então ele sempre se sentiu um bocado injustiçado. Como eu vos disse, a mãe dele era muito autoritária, muito rígida. Ela tentou fazer mais o papel de pai do que o papel de mãe. Portanto, o carinho foi algo que sempre faltou a Henrique Sotero. No entanto, isso não é desculpa nenhuma. Devido a todos estes problemas que os pais tiveram, ele próprio teve imensos problemas no que toca a relações e durante a vida dele só teve 3 relações. A primeira aos 17 anos, que durou apenas alguns meses, a segunda aos 18, que durou 3 anos, e depois a terceira, uma relação mais tardia com Ana Sobral, que era a atual namorada dele, enquanto ele praticava ou cometia estes crimes horrendos. Ele admitiu que não teve qualquer tipo de relação sexual durante as primeiras 2 relações dele, portanto, nem na relação que ele teve durante meses, nem na relação que ele teve durante 3 anos. Ele perdeu a virgindade e isto foi dito pelo próprio por volta dos 21 anos e foi numa coisa bastante descontraída, numa daquelas relações casuais, tipo amigos coloridos, não foi nada assim de muito sério. E foi então depois dessa relação nada séria que ele teve que começou a namorar com a Ana Sobral e ela vai ser muito importante daqui para a frente. Há várias informações a dizer que ele acabou a licenciatura e que era engenheiro, mas também há várias informações a dizer que ele desistiu do curso e eu estou mais inclinada para pensar que ele desistiu do curso e não que o continuou, porque ao longo da vida dele ele não trabalhou enquanto engenheiro, mas sim enquanto paquete, enquanto figurante de programas de TV e ele foi inclusive recepcionista num dentista ou num gabinete de médicos, portanto, ele nunca trabalhou mesmo em concreto como engenheiro, para além de que na altura em que ele foi preso, trabalhava como analista de dados para a Zone e atualmente a Zone é a NOS. Portanto, nessa altura que ele trabalhava para a Zone, quando tinha 30 anos, ele tinha 2 hobbies bastante distintos: colecionar moedas e violar mulheres às terças-feiras. Foi então que ele ficou conhecido como o violador de Telheiras.
Ele, enquanto criminoso, era alegadamente bastante violento, agressivo e assustador devido ao seu modus operandi. E é disso que vamos falar agora, o modus operandi do violador de telheiras. Basicamente, o que ele fazia era encostar uma lâmina bastante fria, ou seja, uma faca, ao pescoço das vítimas, porque ele sabia que dessa forma elas não iriam contestar com medo pelas suas próprias vidas. Portanto, elas acabavam por aceitar aquilo que lhes ia acontecer devido ao facto de ele ter a lâmina nos seus pescoços. No entanto, apesar de ter deixado várias marcas visíveis nas suas vítimas, ele nunca feriu gravemente as mesmas. Portanto, apesar de ser violento, agressivo e completamente assustador, ele nunca feriu gravemente as vítimas, do tipo apunhalar, tentar matar. O seu modus operandi não era normalmente envolver penetração. Foram muitos raros os casos em que houve mesmo penetração. O que ele obrigava as vítimas a fazer era sexo oral nele. Ele normalmente questionava imenso as vítimas, perguntava se tinham namorado, se tinham relações sexuais constantemente, perguntava também sobre a sua atividade escolar. Portanto, ele queria saber o máximo possível sobre a vida das suas vítimas para saber se elas já tinham tido relações sexuais, por acaso serem virgens ou não, e depois mais tarde também as atividades escolares para depois de certa forma controlá-las. Ele também pedia o telemóvel às vítimas de forma que elas não pudessem contactar ninguém enquanto ele estava a fazer-lhes aquilo e portanto ele também tirava a bateria. Mas antes de tirar a bateria dos telemóveis, o que ele fazia era ver todas as mensagens, todos os contactos, tudo aquilo que ele podia ver de forma a que controlasse as vítimas por completo. E eu acho que ao ver as mensagens das vítimas, ele também tinha um certo acesso à informação para chantagear as vítimas caso visse alguma coisa de mal. Como eu vos disse, ele depois tirava a bateria e escondia num sítio e quando acabava o ato sexual, ele dizia às vítimas onde tinha escondido a bateria, que é para elas a irem procurar. Desta forma, quando ele fugisse, elas não tinham tempo de contactar alguém. Vocês têm de admitir que isto é bastante inteligente. No entanto, ao longo de 10 anos, ele nunca mudou o modus operandi dele. Para além disso, ele também nunca aperfeiçoou as suas técnicas. O que era mais assustador era que ele forçava as vítimas a terem relações sexuais com ele e a fazerem sexo oral, e quando aquilo acabava, ele falava com elas como se nada tivesse acontecido, como se o que aconteceu tivesse sido algo completamente normal, e aquelas que ele achava mais atraente, ele acabava por as tentar seduzir. Agora vocês devem estar a questionar como é que ele saía todas as terças-feiras, vivia com a namorada, planeava casar com ela, para ele ela era a mulher da vida dele e ela não suspeitava de nada, visto que eram todas as terças-feiras mais ou menos às mesmas horas. Sempre que ele saía de casa às terças-feiras, ele dizia à namorada, Ana Sobral, que ia ao ginásio. Portanto, ela acabava por não suspeitar de nada porque pensava que ele ia ao ginásio. Outra das coisas que ele fazia para não ser apanhado era limpar o sêmen caso ficasse em algum sítio. E ele fazia isso ao pedir uma das meias da vítima e depois limpava o sêmen com as meias. Uma das coisas mais surpreendentes neste caso é o facto de ele fazer isto tudo com a cara destapada. Portanto, as vítimas viam a cara dele, viam o rosto dele e, portanto, a PJ, quando descobriu disto, estranhou o facto de tão poucas mulheres terem feito queixa. Para além de que ele não fazia isto a apenas mulheres, ele fez isto inclusive a 2 casais. Imaginem, quando era o caso de um casal, ele forçava a namorada a fazer sexo oral ao namorado em frente a ele. E depois disso, ele forçava a namorada a fazer sexo oral a ele, enquanto o namorado via. Quando foi detido pela PJ, confessou cerca de 40 crimes, malta, 40 crimes na zona de Grande Lisboa. Portanto, em Telheiras, Oeiras, Linda a Velha e Alfragide foram os sítios onde ele atuou mais frequentemente e cerca de 40. Ele normalmente obrigava as vítimas à prática de sexo oral, mas como eu vos disse previamente, foram raros os casos em que houve o ato da penetração. E um dos casos que se chegou a saber foi de uma rapariga de 17 anos que não parava de se mexer e que dizia que lhe doía porque muito provavelmente ela nunca tinha tido relações sexuais antes e ele sentiu-se mal, pediu desculpas, parou e foi então que ele voltou ao modus operandi que era o sexo oral. Aparentemente apenas 5 mulheres apresentaram queixa contra Henrique, o que é bastante estranho tendo em conta que ele confessou cerca de 40 violações e isso é mesmo imensas, para além de que não são a totalidade das violações que
que ele fez ao longo dos anos. O caso mais conhecido é o caso de uma rapariga de 17 anos e eu acho que foi também o caso mais importante para conseguirem apanhar Henrique Sotero, porque esta jovem não sabe o nome, portanto vamos dar-lhe o nome fictício de Mariana. A Mariana tinha 17 anos e ela vivia num prédio de 11 andares. E nesse prédio de 11 andares eles entravam através de um código, tinham um porteiro, portanto era bastante seguro, se vocês pensarem. No entanto, não era tão seguro assim, porque Henrique Sotero tinha estudado completamente aquele prédio de 11 andares. Ele sabia onde estavam as câmaras, sabia a rotina de todos os moradores e sabia os dias de folga do porteiro. Portanto, houve um dia em que o porteiro estava de folga e Joana ia entrar no seu prédio. Foi então que Henrique Sotero a forçou com uma faca, subiram até ao último andar ao terraço, ele forçou sexo oral, como sempre, e depois foi-se embora. E quando se foi embora, a rapariga entrou em pânico e foi até aos pais para pedir ajuda. E foi então que os pais a levaram ao hospital para ela fazer testes. Só que, naquela altura, em agosto de 2009, o hospital apenas fazia esse tipo de testes de manhã e eles estavam fechados das 18 horas da tarde até às 8 da manhã e isto aconteceu mais à tarde. Portanto, não havia forma dela fazer os testes naquele preciso momento e tiveram de esperar até ao próximo dia de manhã. E a única coisa que a aconselharam a fazer foi não mudar de roupa, não tomar banho, não limpar, não fazer nada, que era para que no dia seguinte eles conseguissem fazer o kit de violação como normalmente faziam. E quando o fizeram, não conseguiram chegar a ninguém, porque Henrique Sotero não tinha cadastro criminal. Como ele não tinha cadastro, não havia forma deles conseguirem saber que o sêmen era dele. Este caso em concreto desta rapariga de 17 anos trouxe bastante atenção para o que se estava a acontecer, maioritariamente em Telheiras, porque foi a zona onde ele praticou mais estes crimes. Portanto, ele ficou automaticamente conhecido como o violador de Telheiras. Como ele começou a sentir imensa pressão porque a PJ estava a investigar isto, e então ele confessou o crime à sua namorada Ana Sobral, com quem, eu relembro, ele queria casar, já tinha um apartamento comprado. Portanto, ele confessou os crimes todos à sua namorada em novembro de 2009. E o que é que ela fez? Entregou? Não. Ela fingiu que ele não tinha feito nada. Ela não foi à PJ e disse: foi o meu namorado que violou estas raparigas todas e alguns homens ao longo dos anos. Foi o meu namorado. Não, ela simplesmente aceitou e continuou a namorar com ele. Portanto, em março de 2010 foi quando ele foi finalmente apanhado pela PJ e ele tinha em cima 74 crimes, malta. Alguns deles por agressão sexual, alguns deles por violação, outros por rapto, outros por assédio. Ele tinha imensos crimes em cima dele e foram 74 casos encontrados. Portanto, de certeza que há muitos mais. Henrique Sotero foi então sentenciado a 230 anos de prisão, que depois diminuíram para 110 devido a alguns fatores atenuantes, como o facto de ele ter confessado os crimes. No entanto, como vocês sabem, a lei em Portugal não permite uma pena por mais de 25 anos, então ele foi condenado à pena máxima de Portugal por 25 anos de prisão. Portanto, no final disto tudo, ele teve de pagar uma indemnização a 16 das vítimas, 14 mulheres e 2 homens, num total de 170 mil euros. Chegamos ao final deste caso, malta. Vocês sempre me pediram para fazer um vídeo sobre o violador de Telheiras, então aqui estou eu a fazer um vídeo sobre ele, não é? Subscrevam o canal se gostarem deste tipo de vídeos de crime, é o que eu faço mais frequentemente aqui. Sigam-me nas minhas redes sociais para acompanharem o meu dia-a-dia e para participarem nos meus Q&A, etc. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, então adeus e até ao próximo vídeo.